pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E eu tô bem faceiro porque hoje eu ouvi o que eu gostaria de ouvir para acreditar num semestre de alta do mercado de criptomoedas ainda esse ano. Tô bem faceiro com essa decisão do Fed de manter 0,25 pontos base, que era justamente o que a gente precisa, tá, pessoal? Para a gente fazer os pilas eletrônicos nervosos. Lógico, ainda temos alguns riscos. Eu vou comentar com vocês que essa alta não é novidade. No café do Bitcoin anterior, que a gente comentou, cadê aqui, ó? No café do Bitcoin que a gente comentou recentemente, eu comentei. Eu não sei por que o som não está funcionando, não está captando o som para vocês aí. Mas eu estava falando sobre a barra engolir, a barra de alta. Ó. Ele está mostrando para nós um enfraquecimento já nesse ponto aqui, uma retração, mas muitas vezes acontece o seguinte, ele trava aqui. Ele trava ali, exatamente. Não perde, exatamente, faz a sombra. Chega na primeira resistência e ele começa, exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos aqui, a gente comentou sobre essa alta, né? De que aquele dia o mercado parecia que ia ameaçar e ia cair o mundo, né? E eu comentei, olha, provavelmente ele vai fazer uma sombra, vai segurar e vai continuar mantendo a alta até os 25 mil dólares, pelo menos, no caso do Bitcoin, no mínimo, tá? Por que eu acreditava nessa alta? Porque hoje, com a decisão do Fed, com uma narrativa de aproximação do pivô do Fed, eu acredito que o mercado vai encarar esse movimento como um movimento, né? Deixa eu até pegar o gráfico aqui, ó. Então foi exatamente aquilo que eu comentei. Ele ameaça que vai cair e aí ele começa a buscar liquidez. Por quê? Porque é um triângulo simétrico para continuação de alta, né? Que foi exatamente aquilo que eu mostrei no desenho, tá? Então, para mim não teve nada de novo essa alta, nada de novidade. A única coisa é que eu estou um pouco aliviado, é que o presidente do Fed, o Jerome Powell, não falou em elevar as taxas de juros ou acelerar, ou vamos dizer assim, fazer 50 pontos base. Se eles tivessem decidido elevar 50 pontos base ao invés de 25, provavelmente a gente poderia ter um movimento mais de reação de queda. Então o que acontece? Eu acredito agora que o mercado vai continuar subindo, até bater a primeira resistência, 25 mil dólares. Essa é a resistência semanal. Nessa resistência semanal, no caso do Ethereum, ele pode buscar os 2 mil dólares se o Ethereum começar a ficar fortalecido de novo, tá? Então eu peguei ali, antes da live eu estava mexendo com meus pilas eletrônicos, e eu percebi que o Ethereum vai ter uma resistência entre 2 mil dólares a 2.200, que seria uma região de FIBO ali que ele pode indicar a resistência semanal. Então eu tomaria um pouquinho de cuidado quando ele começasse a chegar em 2.200, tá? Não sei se o Ethereum vai conseguir entregar essa alta, não faço a mínima ideia. O que me indica que vamos ter continuidade de alta, provavelmente ao longo dessa semana, e que para mim é muito importante que essa semana ela feche em alta, ou seja, ela fecha com uma confirmação de alta semanal, porque isso traria para nós um conforto de que a gente teria uma sequência de tendência semanal de alta. Então, essa notícia de hoje ela foi muito positiva para mim, tá? Na minha opinião, eu acredito que o mercado vai querer reagir com alta e manter a estrutura de alta. E possivelmente a gente vai passar daquela resistência extremamente fundamental de passar no S&P 500, que é os 4.200. Então, 4.200 fica muito bom para a gente testar, e se romper os 4.200 do S&P 500, aí sim, e manter, né? Ele não adianta só romper, ele precisa romper e se manter acima dos 4.200. Se ele romper e se manter acima dos 4.200, cara, fica sensacional para capturar um movimento de alta trimestral ou até mesmo semestral, tá? Significa que, por exemplo, o risco de recessão nos Estados Unidos terminou? Não. Por quê? Porque eu acredito que a grande dívida
que os americanos estão fazendo, essa enxurrada de demissões que estão acontecendo, só vai refletir num impacto real nos mercados mais lá para frente. Então, eu torço para que a gente suba, né, que a gente faça um movimento de alta, pelo menos até junho e julho, no fechamento aí do balanço anual das empresas. E em junho e julho, se a gente chegar em alta, ótimo, perfeito. O Bitcoin poderia bater até os 38 mil dólares, ali até 38 mil dólares ele poderia atingir até entre junho e julho, tá? Depois de junho e julho, como o preço subiu primeiro daquele triângulo simétrico, principalmente o Ethereum que tem um fundo não retestado, eu ficaria um pouco mais cauteloso, tá? E outra coisa, a gente ainda não fechou o semanal. Então, esse movimento aqui que aconteceu hoje, que está acontecendo hoje, eu já tinha antecipado para vocês há 2 dias atrás, que é exatamente esse movimento que eu esperava que iria acontecer. O mercado ameaça que ia vir para baixo, as pessoas que vão abrir aposta em queda vão ser liquidadas e isso vai impulsionar o preço para cima. Principalmente se de fato a taxa de juros viria em 25 pontos base, mostrando uma tentativa do Banco Central americano fazer um pouso suave. Para nós investidores, é melhor que eles façam um pouso suave. Por quê? Porque, cara, quem aqui não quer fazer dinheiro nos próximos 5 meses, né? Ou seja, até julho, a gente tem o potencial de fazer dinheiro. E esta semana, a gente, no domingo, às 19 horas, a gente vai fazer uma confirmação da tendência de alta semanal ou uma rejeição da tendência semanal, que eu vinha comentando com vocês. Então, é muito importante, pessoal, acompanhar esse tipo de movimento, porque sim, nós temos uma grande chance do mercado nos entregar finalmente uma alta depois de praticamente 12 meses de movimentos de baixa, né? Então, nós temos a seguinte situação. Seguinte situação, pessoal, nós temos um movimento de alta muito forte. Lembrem-se, nós ainda estamos com o MACD semanal abaixo do nível da água. Isso significa que a tendência majoritária de longo prazo ainda se mantém uma tendência de baixa. Ou seja, tudo isso aqui, todo esse movimento que, na minha opinião, está acontecendo com o Bitcoin e que eu gostaria muito que até metade do ano a gente voltasse para o topo do canal paralelo, né? Então, a gente replica o canal paralelo, vou copiar e colar ele aqui. Eu gostaria muito que até metade do ano a gente consiga superar, então, e chegar até os 38 mil dólares, que é o topo, na minha opinião, ou 40 mil, 38.500 a 40 mil. Não é um número exato, né? Tem gente que gosta de me usar de pai de santo para tentar acertar o número exato. Mas o número mais ou menos aí médio seria 38.500 a 40 mil. Esse seria o topo do Bitcoin para esse ano, se ele tiver um semestre de alta. Muito importante, pessoal, nesse canal que é replicado de 2 anos anteriores. A grande resistência vai ser ali realmente entre 25 mil a 26 mil, tá? Então, a primeira forte grande resistência semanal será ali. Será ali neste momento que o Bitcoin vai tocar o nível da água do MACD, ou seja, ele vai ameaçar fazer um movimento de tendência semanal. Então, o ideal seria a gente conseguir romper o MACD, né? Subir acima dos 25 mil e sustentar o preço acima dos 25 mil. Mas, na minha opinião, ele está. São 3 semanas já consecutivas de alta, aliás, a 4ª agora. Ele está validando, pelo menos no dia de hoje, no dia que nós estamos gravando, é quarta-feira, então não fechou a barra semanal. É sempre importante a barra semanal fechar. Mas eu fiquei bastante empolgado, porque eu estava com receio de que eles dariam uma fala mais hawkish, uma fala mais agressiva. Então, nós estamos na seguinte situação, estamos ainda em tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes no gráfico diário. No curto prazo, então, Bitcoin, criptomoedas, mercado de ações tendem a continuar subindo.
Resistências majoritárias do Bitcoin, 25 mil a 26 mil, essa faixa dessa região. No Ethereum, entre 2.000 e 2.200, tá? E no mercado de ações americano, S&P 500, 4.200. Então, 4.200 é a principal resistência do MACD semanal. Estamos ainda mantendo e sustentando um canal de alta semanal, tá? Então, por exemplo, se eu olhar só o gráfico agora, por enquanto está bem tranquilo se manter exposto e realizando um determinado lucro. A única questão que me preocupa é a aproximação do nível da água do MACD semanal, de todos esses ativos que eu comentei. Então, ali, provavelmente, ou muita gente vai realizar lucro, né? Ou nós vamos ter a grande resistência do ano ali. Sim, 25 mil dólares poderia ser a grande resistência também do Bitcoin para esse ano. Eu espero que não seja, tá? Eu espero que a gente atinja os 38.500 dólares a 40 mil dólares desse topo desse canal. Por quê, pessoal? Porque se vocês prestarem atenção, a queda do último ciclo de baixa do Bitcoin, ele não teve um pullback grande. E essa é a primeira vez, depois de 12 meses, até mais de 12 meses, passou acho que 13, 14 meses, que a gente não teve um pullback na retração de Fibonacci. Então, o que acontece? Eu estou esperando, no mínimo, um toque nessa retração. Desde o ano passado eu estou esperando essa retração, né? Então, a retração de Fibonacci, se for uma retração de longo prazo, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Seria, então, os 26.616. Essa é a primeira grande retração. Onde ele retrai mais vezes? Onde que ele segura mais? A chance é maior dele segurar e retornar? Entre 0,5 de Fibo e 0,68 de Fibonacci. No ano, eu estou falando, tá? Porque isso aqui é uma tendência semanal. Então, na tendência semanal, na minha opinião, o Bitcoin ele pode buscar os 38 mil dólares se ele realmente entregar esse semestre de alta até junho e julho. Se ele entregar um trimestre de alta, ou seja, ele começar a subir, ele continuar subindo até abril por aí, ele poderia chegar até os 32 mil, tá? Mas não pensem que a alta ela vai ser tão vertical assim. Cuidado, por quê? Porque a linha zero do MACD e do MVRV era em 25 mil dólares. Então, aquela resistência que eu comentei no último Café do Bitcão, certo? Depois dessa live aqui, depois do Café do Bitcão, a gente vai fazer a live de membros Premium e membros Deuses. Inclusive, assine, né? Você pode escanear o QR Code aqui para você poder... Eu vou dividir umas estratégias hoje para o Premium e para os Deuses, baseado nessa última movimentação, tá? Então, nós temos espaço para subir, só que não esqueçam daquilo que eu falei, pessoal. A primeira grande barra de engolfo no gráfico diário, ela mostra enfraquecimento da tendência de alta. Então, uma grande barra como essa grandona aqui que engolfou, né, com triângulos simétricos, nós temos muitas pessoas apostando alavancado e colocando stop loss aqui embaixo. Então, no momento que acontecer o pullback, ou o momento que tiver o teste ali nos 25 mil dólares, é bem provável que essas pessoas vão ser liquidadas até o preço bater ali os 20.800 dólares no Bitcoin, que seria o movimento de retração dessa onda, tá? Então, esse movimento de onda aqui, ó, vocês têm que lembrar que se a gente realmente for até os... Eu acho que vai até os 25 mil, tá? Só se acontecer alguma informação muito do nada, começar uma quebradeira no mercado tradicional, sei lá, no sistema imobiliário americano, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que ainda esse espaço de alta vai ter até os 25 a 26 mil dólares, ok? Depois, né, essa barra vermelha grandona aqui, ela me indica então enfraquecimento da tendência de alta, obviamente porque as pessoas estavam com receio do dia de hoje, mas depois do pronunciamento bem mais tranquilo do presidente do Federal Reserve, eu
acredito que o mercado vai se empolgar mais ainda e vai tentar se antecipar ao pivô do Fed. Então, acho que está tranquilo ainda, tá? Só que, lembrando então, temos a grande resistência semanal. E a outra questão que eu quero comentar com vocês, tá? Então, aqui nós temos entre a linha pontilhada, né? E a retração de FIBO tá aqui 26 mil, né? 26 mil dólares seria uma região... Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Na verdade, é 25.541 dólares, 0,530 mil e 35 mil lá em cima, tá? E o topo do canal, 38 mil a 40 mil dólares por unidade. Eu não acredito que o preço vai passar de 40 mil dólares ainda esse ano, tá? Mas ele pode atingir os 40 mil, tal como ele atingiu os 12 mil lá em 2019. Naquela retração de alta que nós tivemos, até a região 618 de Fibonacci, tá? Então nós tivemos a retração de Fibonacci de longo prazo e ele bateu de fato. Ele saiu dos 3 mil dólares, foi parar lá em 10.800, e em 10.800 ele começou a ter muita resistência e foi a região 68 de Fibonacci desse longo bear market, né? Então, assim, aqui a nossa retração realmente está ali entre os 38 mil a 40 mil dólares por unidade, o topo da retração. Então, dificilmente ele vai passar dessa região de primeira, beleza? E só que assim, ó, cara, eu tô torcendo muito, muito para que suba, porque os Ethereums, velho, eu acho que o Ethereum e a Matic, elas vão subir violentamente. Outras que caíram e derreteram muito e ainda não completaram nenhuma retração de FIBO foi a Cardano, né? Então a gente comentou com a Cardano e a Cardano tem coisa boa para entregar ainda esse ano. Então, cara, a Cardano, ela afundou muito forte e ela não teve uma retração de Fibonacci interessante, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos colocar aqui, pronto. Ela não teve uma retração interessante FIBO. Então, eu queria que ela voltasse pelo menos para $1. O topo da Cardano, na minha opinião, que também está abaixo do nível 0 do MACD, também, né, o nível 0 do semanal, também não fez retração de Fibonacci ano passado. Então eu gostaria muito, pessoal, que a gente tivesse uma forte retração de alta. Um movimento de alta para que lá na frente o mercado comece a realizar novamente um pouco, volte para um movimento anterior e faça uma pernada de longo prazo em alta, né? Então é isso que eu gostaria, é isso que eu torço para ver acontecer. E eu acredito que esse ano tem todo o potencial do mundo para repetir 2019. Seria excelente a gente subir até junho e julho e realizar nessa região de junho e julho, nessa época entre junho e julho, e depois recomprar no início do ano que vem, no período que vai ter o halving do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Então, essa alta agora, a única coisa que eu vou ficar atento agora no fechamento semanal, tá? Das coisas que passaram mais importantes. Claro que acho que amanhã vai ter dados econômicos ainda bastante importantes, tá? Mas eu preciso ver o fechamento semanal. Eu estou bem contente com o seguinte, que nós rompemos o topo anterior e se a gente se manter acima do topo anterior, ou seja, o preço do Bitcoin começou a subir, foi lá para 25, 26 mil. Quando ele recuar, ele não perder os 20.800, seria um puta pivô de alta semanal maravilhoso, tá? Então esse seria um movimento melhor, vamos dizer assim, tá? Ali para meados de junho e julho. Então o que acontece? Subir vertical, acreditar em alta vertical, na minha opinião não vai acontecer, tá? Por quê, pessoal? Porque tem muita gente posicionada que vai realizar lucro em algum momento. O comportamento da galera que está gerando FOMO agora, a gente está vendo muito FOMO, né? A única coisa que ainda me preocupa no semanal, tá? Após essa confirmação, eu ainda vejo 12 mil como o fundo desse ciclo de baixa do mercado cripto. Do Bitcoin, principalmente, tá? Então, eu não sei. Eu gostaria muito que ele subisse primeiro,
buscasse os 40 mil e depois, se tiver uma recessão confirmada, eu acredito que vai ter. Se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, a gente pode ver o preço cair até 12 mil. Isso seria maravilhoso. Reteste do Ethereum em $800. Só que isso é um movimento de longo prazo. Então, por exemplo, a memória das pessoas é de curto prazo. Então, elas se importam com o que está acontecendo com curto prazo. Por isso que a maior parte perde dinheiro. Então, o que acontece? Agora, numa alta, até os 40 mil, as pessoas vão duvidar que o Bitcoin não vai voltar nunca mais para 12 mil. Mas eu posso afirmar para vocês, sim, é possível, se esse ciclo de baixa for um ciclo estendido e se tiver recessão, ele vai buscar os 12 mil. Detalhe muito importante. Detalhe muito, muito importante. O movimento anda em onda. Então, vai ter pullbacks. Se ele confirmar a tendência de alta semanal, S&P 500 passar os 2.400, os 4.200, né? Os 4.200 pontos, vai ser muito bom, tá? Eu preciso ficar mais confiante com o S&P 500. S&P 500 abaixo de 4.200 ainda me gera receio, tá? Por quê, pessoal? Porque do mesmo jeito em que ele faz bull traps e bear traps, ou seja, aqui ele fez um bear trap, certo? Nós estamos agora próximos de confirmar, então, pivô de alta semanal no S&P 500, mas o principal suporte é os 4.200. Então, alta até os 4.200, show, beleza. Superar os 4.200 por algumas horas e alguns dias, bem provável de acontecer. A única coisa que eu não quero ver é ele só superar, tal como ele perdeu temporariamente o suporte de 3.600, recuperou e inverteu o gráfico. Eu não quero ver um bull trap acontecendo nessa região dos 4.200, tá? Porque ele ainda é um mercado lateral, é um mercado indefinido de longo prazo. O pivô de alta confirmado é manutenção acima dos 4.200. É isso que eu preciso para ficar assim, porra, show, passou o risco, agora eu acredito muito em pouso suave. Enquanto o MACD semanal não passar a região zero, enquanto o pivô de alta não for confirmado acima da resistência semanal principal, eu não fico 100% tranquilo. Tá? Eu não fico assim 100% confiante. Por quê? Porque eu entendo que uma busca de liquidez é o que pode... E a falta de liquidez também por conta do... Lembrando, né, pessoal? Elevação da taxa de juros. O Banco Central Americano ele quer estimular as pessoas a trocar mercado de ações e mercado de risco por títulos do governo americano para eles trocar os títulos de dívida pública americana por dólares e tirar dólares de circulação para controlar a inflação. Esse é o objetivo. Aí eu te pergunto, quando eles hoje elevaram a 0,25 pontos base, eles estão retraindo ou eles apenas estão tirando o pé do acelerador? Né? Ou o pé do freio, digamos assim. Eles estão tirando o pé. Mas eles ainda estão fazendo apertamento quantitativo. A taxa de juros ainda aumenta. Quando acontece taxa de juros, as pessoas se endividam a um nível brutal onde elas não conseguem pagar suas contas. Elas não conseguem pagar um juro tão alto no crédito futuro. Porque, conforme eu já expliquei para vocês várias vezes, o Brasil é igual nos Estados Unidos, a cultura de gastos é a mesma. A gente tem uma cultura de se endividar para conquistar coisas. Então, se você tem um aumento, mesmo que seja de 0,25 pontos base, seja leviano, seja um aumento que desacelerou, ele continua sendo um aumento. As pessoas continuam se endividando. Nós não estamos falando só da bolha do mercado financeiro, que é a nossa bolha, né? Porque existem várias bolhas, que é a bolha do mercado financeiro, a bolha de criptos, que é uma bolha ainda mais... vamos dizer assim, esmagada do que a do mercado financeiro. Menor ainda, uma bolha... Vamos dizer assim, vocês que assistem uma live dessa, às 19 horas da noite agora, vocês são a nata da sociedade no sentido assim de querer melhorar de vida.
Porque a grande maioria das pessoas ou está trabalhando, ou está voltando de ônibus agora, ou está assistindo a Anitta fazendo boquetes em uma favela qualquer, fazendo boquetes no sentido assim, ela não estava fazendo, ela estava só... era um trabalho dela, faz parte da arte, como ela mesma diz, né? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, elas não percebem esse mundo que nós estamos vivendo. Elas nem sabem que é essa porra de Jerome Powell. Nem sei quem é o presidente do Fed. Que fede? Fede o cacete, mano. Né? Fede. Que fede o quê? Eu quero a Anitta, porra. Eu não quero Fed, né? Então, o que acontece? A maior parte da população, pessoal, eles não sabem o que está acontecendo. Então, a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Vocês já chegaram a ver um cara no YouTube que ele pegou um mapa mundi e começou a perguntar para os americanos no meio da rua para apontar onde é que era o Brasil, onde é que era a África do Sul, ou a África. Os caras não sabiam nem onde é que é o país deles, olhando um mapa geográfico. Então, eles são bastante habitolados. Eles têm muitos investimentos, né? A maior parte da população americana investe em ações indiretamente e diretamente, que é o quê? O cara não vai lá e compra ações individualmente. Ele compra um fundo de investimento que o banco promete para ele um determinado rendimento. Tá? Então, o fundo de investimento tem várias ações. Só que a maior parte dos americanos eles não usam poupança, ou eles não utilizam renda fixa, geralmente. Eles usam um fundo de investimento que fica investindo para eles. Então, a grande maior parte da população que coloca capital, que investe, eles não estão cientes da situação ainda. O que o cara sofre é, eu trabalho no Google e eu fui um dos 10 mil desempregados hoje. E agora eu vou ter que apertar as economias aqui, ao invés de eu fazer investimento nesse fundo de ações aqui, eu vou ter que sacar um pouco e, sei lá, investir no meu próprio negócio, estudo, num curso, enfim. A dinâmica cultural, ela muda, entendeu? Então, numa recessão, pessoal, é normal ter altas antes de uma grande queda. Por isso, é aquilo que eu falei, até os Estados Unidos confirmar que eles estão em recessão, ou se eles confirmarem, se eles realmente conseguirem fazer o pouso suave, beleza, ótimo. Melhor para nós, porque a gente vai fazer dinheiro mais rápido. Mas se eles não conseguirem, o que vai dar impacto é quantas pessoas vão ficar desempregadas ao longo de 2023 que vão deixar de investir, que vão deixar de comprar ações. Quantas empresas vão deixar de distribuir lucro, porque a cada trimestre eles precisam lançar o balancete. Então, o balanço do ano fiscal americano é entre junho e julho. Então, geralmente, o que acontece? Se o mercado está subindo sem parar, chega em junho, julho, ele começa a cair. Se ele está caindo sem parar, chega em junho e julho, ele começa a subir. Então, junho e julho, dezembro e janeiro são períodos de grandes reversões e acontecimentos econômicos, grandes reversões de tendência. Então, dezembro e janeiro, agora a gente estava vendo uma tentativa do mercado formar fundo e agora ele está tentando fazer essa confirmação, né? Só que tem um detalhe. Não se apavorem quando começar a realização de lucro. Por quê? Porque durante o período dessa alta semestral, que eu acredito que possa vir a acontecer, né, do mercado continuar subindo até junho e julho, no meio desse caminho começa a ter as realizações de lucro. E durante esse caminho, você pode se cagar nas calças, dependendo da altcoin que você está segurando, porque ela pode cair 50% em 2 dias. Tá? É bem comum acontecer. O mercado sobe. Por exemplo, assim, tem um token Axie lá. O token Axie sai de 0 foi para $100. A retração dele é de 50%. 50% de um ativo que subiu de 0 a 100 é 50. Então, se você entra no topo, ou próximo do topo, você vê o seu patrimônio se desvalorizar rapidamente em 50%. Tá? Com altcoins. Então, você tem que tomar decisões baseadas nos acontecimentos atuais. Então, uma alta normal, né, uma alta expansionista, como nós estamos enxergando, uma tentativa de romper o principal resistência semanal, para mim ela é muito gostosa, é muito, muito importante eu ter visto isso hoje. Só que
nós ainda estamos em apertamento quantitativo, controle, tentativa do mercado ou do Fed controlar a inflação. Hoje, o time de touros ganha, mas vocês têm que tomar cuidado que os touros eles realizam lucro. Tá? Então, cuidado que os touros eles realizam lucro. Então, ali nos 4.200, eu quero ver como é que é o comportamento do preço. Se ele superar bem e se manter, ótimo. Melhor ainda, porque daí a gente pode abrir uma nova onda de alta. Então, e isso daqui fica para o passado, né? A gente começa a entrar numa nova fase de expansão econômica com pouso suave. Seria, perfeito, porque daria para lucrar muito dinheiro com uma tranquilidade dessa, né? Com uma confirmação de uma tendência dessa. Enquanto ele não supera os 4.200, eu ainda fico cauteloso, esperançoso, mas cauteloso. Fico dentro do mercado parcial, né? Não 100% com capital, porque se o mercado fazer algum movimento de realização de lucro, eu quero ter caixa para comprar mais barato. E lembrando que o mercado sempre anda em ondas. Então, sempre respeite também as tendências semanais, que para mim elas são as mais importantes. Eu queria dar uma olhadinha na títulos de dívida americana, tá? Então, com o enfraquecimento delas, melhor. Por quê? Porque se elas sobem do jeito que elas estavam querendo fazer, né? Movimento de continuação de alta, nós teríamos problemas, principalmente quem investe em mercado de risco. Tá? Então, para mim, é muito importante que ele perca o fundo anterior também. Então, a gente precisa que o Bitcoin, ele conseguiu já romper a resistência principal, o Ether ainda precisa fazer isso, e a gente precisa que os títulos de dívida americana caiam e percam os fundos anteriores. Semana passada, eles fecharam ameaçando voltar a subir, um movimento de voltar a subir. Só que essa semana eles estão entregando mais baixo, ou seja, tem gente já trocando títulos americanos por ações. E aí pode ser que seja, sei lá, fique esse semestre, chegue em junho e julho e o Federal Reserve fale: a elevação da taxa de juros ainda não está forte o suficiente. Aí eles começam a subir e o mercado desaba de novo, né? Então, dólar caindo é um ótimo sinal ainda, tá? Então, a manutenção da queda do dólar para nós é muito importante. O mercado de cripto também reage super bem. Mercado de ações, a mesma coisa. Consolidar esses fundos duplos é muito importante para nós, tá? Então, é muito interessante ver que ele pode ainda fazer a retração de Fibonacci mais longa também. Então, a gente tem espaço ainda para o S&P 500 subir mais, até os 4.200 tranquilo. Eu acho que o S&P 500 vai testar os 4.200 ainda essa semana. Então, é isso que eu quero ver, tá, gente? Algumas criptos que eu tinha de hold ali voltaram a subir. Mantenho o hold delas porque elas não tinham me entregado nenhum lucro. Como elas estavam super sobrevendidas, elas começaram a reagir agora com um pouco mais de alta, como, por exemplo, a SNX. E aí, para quem quiser, nós temos o Pilasfólio, né? E no Pilasfólio a gente pode colocar aqui para vocês. Eu vou só abrir aqui só colocar a senha. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Eu fiz a realização de lucro esses dias. Eu realizei parcial o lucro, mas eu mantive hold de Singularity DAO, inclusive a SDAO eu comprei mais. A Singularity Net eu tirei, realizei todo o lucro porque ela estava ameaçando cair. GMX mantive. A SNX mantive também porque ela não tinha dado lucro. Agora que ela está começando a dar lucro, ó. Então as compras que eu fiz lá, ó. Primeira compra dia 29 de setembro de 2022 e dia 4 de outubro de 2022. Desde lá, a SNX não entregava lucro. Mas por ela ser bem fundamentada, no momento em que o mercado começa a reagir com alta, ela vai lá e sobe legal. A única que está meio me broxando ainda é a Chainlink. A Chainlink ainda não trouxe lucro ainda para mim na carteira. Token Uniswap subindo maravilhosamente bem, né? Então, já dá para ver aqui que ela está começando a dar um pouco de lucro. E a Matic é uma das que mais me deu lucro, né? Tanto a Matic quanto a GIX deram bastante lucro. Essas aqui eu ainda não... A Polygon eu ainda não realizei. Então, aqui está o lucro realizado. Aqui é onde eu fiz o lucro realizado, né? Eu consegui um lucro violento,
com a GIX principalmente. E aí eu também realizei um pouco de lucro em Bitcoin e Ethereum porque elas subiram bem legal. Então eu vou deixar ainda um pedaço delas comprados, ainda aportados. E agora com o fechamento do dia de ontem no mensal, eu também fiz a compra de 10% do meu patrimônio com criptomoedas. Aí eu comprei um pouquinho de GMX, comprei um pouquinho de Ethereum, tá? Tudo com a Camila P2P, link na descrição ali. O telefone dela tá ali disponível para vocês. Certo, fofas? Então, assim, por isso que eu sempre falo, ó, nunca fique 100% fora, nunca fica 100% dentro também do mercado. Faça o seu gerenciamento, sua gestão de risco. Dá para fazer muita grana, né? E agora a gente vai fazer a live exclusiva para os membros Premium e depois os membros deuses a gente vai falar um pouquinho sobre as piscinas de liquidez baseado no resultado do Federal Reserve hoje. Eu estava bastante preocupado, estava bastante tenso, tá no meio da viagem bastante preocupado e tenso com a decisão do Fed, mas graças a Deus saiu exatamente aquilo que estava precificado. Então, isso traz um pouco de carga para aquela alta até os 25, 26 mil dólares no caso do Bitcoin. No caso do Ethereum, 2 mil dólares a 2.200 é a região que eu vou ficar de olho, tá? E basicamente é isso, certo, fofas? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para a live de membros. Podem ficar, quem é membro pode ficar aí, porque vai ser redirecionado automaticamente. Para quem ainda não é membro, basta se tornar membro Bitcão Premium. E depois Bitcão Deuses para quem quer fazer piscinas de liquidez de DeFi e fazer uma bolada monstruosa aí. Certo? Tamo junto, grande abraço. E a gente traz atualizações agora na sexta-feira, tá? Então sexta-feira a gente vai voltar com o Café do Bitcão, com a atualização com o fechamento semanal do mercado tradicional. E na segunda-feira a gente vai falar sobre o fechamento semanal da semana mais importante do ano, na minha opinião. Pelo menos para esse primeiro grande movimento de tendência do primeiro semestre de 2023, que eu espero que entregue bastante alta para nós até entre junho e julho.